Olá, alunos e alunas do sexto ano. Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E eu tenho o privilégio de ter comigo Helena, a nossa intérprete de línguas e sinais, que está aqui tornando a nossa aula mais acessível. Nossa aula é a continuação das outras. Vimos variação linguística. Hoje teremos língua padrão em seus diferentes contextos. E aí é tão legal estudar a nossa língua portuguesa, nossa língua materna. E aí vamos ter esse contato com esse conhecimento? Se liga aí, se conecta, não é? Nós temos 3 formas de estar conectados diretamente com este conteúdo. Uma é pela TV, se você está em casa assistindo pela TV, se não foi à escola. A outra é pelo aplicativo Educa Recife. E aí vocês se conectam pelo QR Code que aparece agora na tela e vocês estarão tendo esse acesso direto ao chat da nossa aula e conversando com a professora Camille Borba, que daqui a pouco vai dar aquele alô para vocês. Nossa aula também fica disponível no YouTube e essa forma de estar conectado com esta aula conectada lhe possibilita, por quê? Porque em qualquer horário do dia, da noite, finais de semana, você pode ter acesso a essa aula. Pode também convidar, passar esse conteúdo para amigos, né? Indicar. E aí qualquer pessoa pode ter acesso a este conteúdo no canal do YouTube, ok? Então, se conecta aí, tá? E agora a professora Camille vai dar aquele alô para vocês. Ela está aqui, maravilhosa, cheia de gentileza, para falar com vocês. Olá, meninas e meninos, como vocês estão? Espero que muito bem. Estamos aqui, né, prontos para assistir essa aula incrível que a professora Adriana preparou para vocês com muito carinho. Aproveitem, estou aqui no chat. Qualquer dúvida, reclamação, sugestão, comentário, não se acanhem. Estou aqui, não mordo vocês. A gente pode conversar bem, né? Pode conversar bem. E aí vocês já sabem. Joguem aqui no chat, eu passo para a professora Adriana. E é isso, aproveitem a aula e espero que vocês gostem muito e até daqui a pouco. Um cheiro. Então, pessoal, é isso. A nossa aula começando, não é? Como sempre falo para vocês, a nossa aula ela tem um objetivo, não é? Temos o início, tudo na nossa vida tem o início e tem o final, que é a nossa linha de chegada, né? O objetivo é aquele, é o foco, né? O que queremos atingir. Então, o objetivo da nossa aula hoje é compreender os contextos de uso da norma padrão da língua e de suas variantes de acordo com a situação de comunicação. Então, esse é o nosso objetivo, compreender os contextos de uso da norma padrão. Então, esses contextos estão inseridos no dia a dia. No nosso dia a dia, temos diferentes contextos. E aí já falamos com vocês, só revisando assim, né? Quando estamos em casa, com a nossa família, sentados com amigos, né? Numa roda de conversa, falamos gírias, citamos exemplos, não é? De diferentes formas, usamos diferentes variações linguísticas, mas também existem aqueles momentos onde precisamos usar a nossa língua padrão. E aí precisamos conhecer, não é? E perceber essas variantes, não é? Dentro de cada situação de comunicação. É importante isso, não é? Então, o ambiente de sala de aula, seja online, não é? Seja o chão da escola, é um ambiente de aprendizado. E aí, para esse aprendizado se tornar muito mais acessível, não é? Muito mais suave, tranquilo, existe toda uma equipe por trás de tudo isso, não é? Então, temos a família, tem os coordenadores da escola, gestores, professores que estão na ativa, não é? Trabalhando o tempo todo para que vocês tenham esse aprendizado. E aí, vivencie no cotidiano do seu dia a dia, não é? Em todos os momentos do seu dia a dia, seja à noite, à tarde, pela manhã, cedinho, né? Quando acorda, que tal aquela gentileza, né? Bom dia.
E aí, mãe, e aí, pai, tio, tia, avô, avó, como vocês estão? Dormiram bem? É tão importante, não é? E aí saber cada fala, cada situação de comunicação, que língua é essa? Que variedade linguística é essa? É importante saber. Vocês são os estudantes, vocês arrasam, e aí aprendem, têm facilidade de aprender fácil. Então eu aposto todas as minhas fichas em vocês. Vocês são alunos nota 10, tá? Então eu acredito nisso. Então vamos lá, né? Então essa situação, damos o nome de contexto. Para cada contexto, um uso da língua, né? Uma variedade linguística. Então, interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva, dizer alguma coisa a alguém de determinada forma, num determinado contexto e em determinadas circunstâncias de interlocução. E aí temos aqui um conceito, tá? Por um linguista, não é? Alguém que estudou, chegou a esta conclusão. E aí eu trago para vocês, sexto ano, precisa saber disso? Sim, não é? São verdades, são conhecimentos que precisam ser fundamentados, não é, professora Camille? Com certeza, professora Adriana. Outra coisa, a gente aprender sobre contexto e sobre observar o contexto, interpretar o contexto, não é somente tópico de língua portuguesa. Sim. É uma habilidade que a gente precisa para a vida. Sim. Sabem quando vocês, assim, desconfiam que alguma situação aconteceu? Aí vocês observam o contexto, a situação, e aí vocês têm certeza que aquilo rolou? Isso é análise de contexto. Isso. É uma percepção, é uma leitura do que está subentendido. Não é isso professora aí. Adriana? Isso mesmo, professora Camila. Então, o tempo todo precisamos estar a par do contexto. Por que isso? Não é? Porque foi essa pessoa falou dessa forma. Então, é interessante, não é, fazer essa análise, tá? E aí vocês devem aprender muito cedo que conceito é esse, por que deveremos agir dessa forma a partir desse momento que temos conhecimento. Quando não temos conhecimento, não importa, mas a partir do momento que temos esse conhecimento, temos que agir desta forma, tá bom? Vamos seguindo. Então, tudo leva a crer que existe um saber social comum, através do qual nós, usuários da língua, nos orientamos para decidir qual gênero textual devemos utilizar em cada contexto de comunicação. Esse saber é a competência sociocomunicativa. Então, pessoal, todos nós estamos passando por esse letramento, não é? Digital, aprendendo como nos comunicar, estamos nos comunicando no dia a dia, não é presencial, mas também estamos nos comunicando muito de forma digital. E é importante conhecer, não é, esses contextos e estar usando o gênero textual. Então, cada gênero textual ele serve para um determinado contexto. E aí, às vezes, a professora está lá, não é, colocando a sua atividade. E aí, às vezes, você está fora daquele mundo, daquela realidade. E aí, por que não conhecer os gêneros textuais, os diferentes contextos e interagir com conhecimento? Então, essa aula parece, não é? Parece que trabalha também essa questão de leitura, porque quando lemos, temos a oportunidade de interpretar. Então, lembram daquilo que eu falava para vocês? Leitura, escrita, ler, reler, escrever, reescrever, interpretar, reinterpretar, quantas vezes for necessário. E aí sabia que fazemos esse processo e aprendemos. Então, o processo de aprendizado, ele é a cada dia fixado, não é? Desenvolvido a partir do momento que nos dispomos a ler, a conhecer algo novo. Tá bom? Espero que vocês estejam em contato, não é, com esses conhecimentos e possamos desenvolver esse letramento com tanta tranquilidade. Tá bom? Então, uma definição válida de gênero precisa ser centrada na ação que é usada para a sua realização. Então, cada atividade, não é,
ela é centrada ali, não é? Em uma definição. E essa aula, ela está centrada em algumas definições, e quem fala isso é Milley, não é? Então, temos aqui, a escolha por um determinado gênero está intimamente ligada ao contexto. Características da situação, finalidade do gênero, papel dos interlocutores, não é? Locutor é aquele que está transmitindo a mensagem. E o interlocutor é aquele que está ouvindo, interagindo, falando, como é a nossa aula aqui. Vocês falam no chat, eu falo com a professora Camila, ela fala comigo, e aí há aquela interação gostosa, o conhecimento se torna leve, não é isso? Então, vamos seguindo. Professora, Sim. sobre essa fala, né? Milley? Sim, Milley? É importante que a gente... Sim, aí eu vou continuar aqui, daqui a pouco a professora Camila fala com vocês, nas várias situações comunicativas, produzimos textos que se concretizam através dos gêneros textuais. Então, vocês lembram que eu já dei aula para vocês de entrevista, não é? Reportagem, notícia. E quando você fica naquela responsabilidade de dar uma notícia para sua mãe de algo que, ou para qualquer pessoa, de algo que aconteceu, você está usando um gênero textual. Não é interessante? Então, o tempo todo estamos em contato, fazendo uso desses gêneros textuais. Sim, professora Camille. Professora Adriana, sobre a fala de Miller, né, sobre o uso dos gêneros, do contexto, é importante que, assim, a gente não faz isso de maneira tão mecânica. Mas, por exemplo, se eu quero dar um aviso para minha mãe, eu vou usar uma receita de bolo? Não. Não. Se eu preciso escrever uma redação para a escola, eu vou usar um romance? Não. Não. Porque os gêneros, eles pedem, né? As situações discursivas, elas vão pedir determinados gêneros. E aí, por isso que é importante a gente também ficar de olho no contexto, para ver o que gênero, o contexto, ou seja, a situação global daquela relação discursiva, o que é que seria mais adequado, não é isso? Isso, professora Camille. Ela é maravilhosa, ela vai direto ao ponto. Vamos embora. Agimos socialmente com a linguagem através de conversas. Olha aí, vem tudo que a professora Camille começou a expor. Através de conversas, cartas, telefonemas, bilhetes, e-mails, convites, avisos, listas de compras, agradecimentos, jogos, fofocas e fake news também. Recados, bate-papos, não é? Virtuais, presenciais, diários pessoais, formulários, contos, autobiografias, informes, advertências, relatos, instruções. Então, pessoal, são vários gêneros textuais que permeiam, não é? O nosso cotidiano. O tempo todo estamos em contato com esses gêneros textuais. Então, conversa, fofoca, não é? Agradecimento, por isso que eu falei para vocês, acordou, não é? Chega ali, não é? Fala, dá um bom dia, agradece pelo café da manhã que está na mesa, o almoço que está na mesa, não é? O almoço, o jantar preparado por alguém. Então, nós temos que agradecer. Então, pessoal, tudo isso são formas que estamos o tempo todo nos comunicando, fazendo uso de vários gêneros em diferentes contextos. É interessante saber isso, porque vocês estão utilizando todos os gêneros textuais e às vezes, não é, já fazem uso, estão na prática e às vezes falta esse conhecimento. E aí esse conhecimento chega, não é, na sala de aula. Então, a sala de aula é um lugar muito importante. Vamos analisar agora algumas imagens e perceber a importância da língua padrão nesses contextos. Então, eu falei dessa língua padrão, dessa linguagem formal, não é, que precisamos ter em diferentes contextos. Então, tem aí uma reunião, não é? Vocês observem essa imagem. E aí, esse ambiente, assim, observem as roupas das pessoas que estão aí,
o local tem computadores, né? As pessoas estão conversando, uns mais sérios, outros rindo, não é? Olha as expressões deles. Então, esse ambiente aqui, o que vocês acham que é? Que ambiente é esse? Fala aí no chat com a professora Camila, mas eu vou adiantando, porque o nosso tempo aqui ele vai voando, não é? Esse ambiente é um ambiente de empresa, não é? Um escritório. E aí essas pessoas estão, pela roupa, você percebe que o ambiente é um ambiente formal, não é? Um ambiente onde merece o uso da língua padrão, não é? Essa linguagem formal. E aí a linguagem utilizada nesse local não pode ser aquela que usamos em casa, com os nossos familiares, não é? Com os nossos amigos, numa roda de conversa de amigos, na praça, na esquina da nossa rua. Então, não pode ser. Então, é esse tipo de linguagem, por isso que é muito importante estudar, não é? Todos os contextos, porque vocês serão os futuros empresários da nossa cidade, vocês estarão em alto escalão por aí afora se estudarem. Então, é importante ensinar para vocês e vocês se darem muito bem usando a língua em qualquer variação, em qualquer lugar, em qualquer contexto. Então, esse ambiente aí é mais familiar. E esse ambiente é o ambiente da sala de aula, não é? Vocês reconhecem imediatamente. E aí, quando vamos fazer uma pergunta para a professora, fazemos só com contexto formal, professora? Eu acho que não, né, gente? Até porque, assim, no ambiente Sim. de sala de aula, é o lugar para a gente tirar as dúvidas, para a gente se sentir confortável. Sim, claro que a professora linguagem precisa ser o quê? Respeitosa, Sim. precisa ser educada, né? Não adianta você querer tirar uma dúvida sendo grosseiro com a sua professora ou seu professor. Mas você pode usar a variação que lhe deixa mais confortável. Isso por quê? Porque a sala de aula é um local de aprendizado. Isso. E errar em sala de aula, tá tudo bem, gente. Sim. Por quê? Porque ali vocês estão para aprender e a gente para acolher e ensinar. Isso. Então fiquem tranquilos, usem os vocabulários que vocês possuem, mas lembrem-se que vocês estão lá também para aprender novas formas, né? Novas variações. Verdade, professora Camila. E aí eu abordo isso porque, pessoal, muitas vezes, na maioria das vezes, estamos na sala de aula calados e caladas, não é? Temos medo de perguntar para a professora e aí temos medo até de abrir a boca e falar errado. E aí eu gostaria de quebrar, né, esse conceito, essa barreira que existe aqui e dizer para vocês que a sala de aula é um ambiente de acolhimento, é o ambiente, é o melhor ambiente que precisamos ter. Então, na sala de aula, você deve sim ser acolhido, respeitado, respeitada e amada. E eu acredito que é. Então, seja assim, bem aberto na sua sala de aula com a sua professora. Se permita receber dela esse conhecimento, né? E também permita que a sua professora, seu professor, transmita o conhecimento que ele tem, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês, tá? Então, tenta fazer essa sala de aula o melhor possível para você e também para os seus colegas. Quando você abre a boca e pergunta, você dá o direito do outro a aprender também, tá certo? Então, perguntem mais, questionem mais e estejam vivenciando a sala de aula, seja na linguagem formal ou até informal, tá? Com respeito, como a professora Camille falou, com amor, a afetividade cabe em qualquer lugar, não é? E principalmente na sala de aula, no ambiente de aprendizado. Então, vamos seguindo. Então, a professora que está ensinando, qual a linguagem que ela deve usar? E aí, professora Camille, precisamos usar a língua padrão, não é? A linguagem formal. Exatamente. Aqui a gente já tem uma mudança de perspectiva, né? Agora, nós, enquanto professores, a gente vai sempre procurar usar a variação mais adequada, para que vocês também tenham contato, né? Isso. Agora, lembrando que não impede que a gente seja um pouco mais afetivo, que a gente tente se conectar.
Sim, né? sim. E a linguagem é essa forma de conexão, não é isso? Se a sua professora ou o professor usa, por exemplo, uma gíria que você conhece, uma expressão que você conhece, não quer dizer que ela está sendo menos profissional. Sim. Ou menos inteligente, né, gente? Está dizendo só que ela está tentando essa comunicação entre vocês, esse link, né? E até uma aproximação de vocês, não é? Então, existem esses processos comunicativos dentro da sala de aula também, tá bom? Então, vamos seguindo. Aqui nós temos uma reunião mais informal, não é? Mas aí, pelo ambiente, é um ambiente de estudo, uma sala com parece de estudo, de reuniões, de negócios. E aí a linguagem aí também, ela pode ser padrão. Temos aqui já um ambiente aberto, um parque, não é? E aí temos adolescentes conversando, jovens. E aí vocês acham que nesse ambiente aqui, a linguagem, ela cabe, as duas linguagens, não é? Informal, formal, depende do contexto que eles estão conversando, depende de quem está falando. E isso é muito importante, não é? Mas aí pode sim usar a linguagem informal, ficar bem à vontade. E aí eu trouxe para vocês também uma tirinha para ser analisada, não é? Que nós temos aqui. O fundo é um pouco escuro, não sei se vocês conseguem ler, se não, depois vocês têm esse contato com esta tirinha, tá bom? Diz assim, não havia. Vou cortar caminho pela esquerda, Fred. O mapa está dizendo obstáculo à frente, vire à direita. Pode confiar, se algo der errado, eu te pago um sorvete. E aí, é bem interessante porque na outra, não é? Eles parece que bate na lua e acontece um acidente. Então, essa tirinha, ela tá assim, ele fala assim, mecânica bateram na lua de novo, Cleiton. Bateram na lua de novo, Cleiton? E aí, não é? Parece que eles estão. Aí, qual é a linguagem dessa tirinha? Nós percebemos que eles, pela pontuação, a forma que eles falam, né? É uma linguagem formal. Por quê? Quem vai para a Lua, mesmo sendo apresentado aí por desenhos, estudiosos, né? Que estão ali. E aí nós vemos que esse contexto aí, o uso da língua é padrão. E aí nós temos outra aqui que não é, né? Vocês vão perceber. Diz assim, é fogo, viu? E aí temos aqui, estava escrito, perceba, não é estava escrito no manual que era só riscar. E aí ele está lá tentando riscando, né? E o que estou errando, não é? Então, ele estava escrito, não é? E aí no manual que era só tentar riscar. O que estou errando? E aí vocês percebem que essa escrita é diferente da outra, onde os cientistas estão lá, não é? Na Lua, e aí aqui stick, não é? Está ali stick, 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 não consegue riscar nada. E aí vocês percebem que a palavra aqui estava, não está correto, né? Estava. E aqui, o que estou errando, não é? O que estou errando? Então vocês percebem que isso aqui é uma linguagem informal, não é? Então falada no dia a dia, não está sendo assim tão vivenciada, não é? A linguagem padrão nesse contexto aqui. E aí temos essa aqui, não é? Que figura. E aí, onde você vai com essa moto, Caco? Vou cair na estrada, meu irmão. Como poeira aí, Tuca. 5 minutos depois. Então, caí na estrada. Não era uma figura de linguagem? Então, quando ele falou lá na frente, não é? Tuca perguntou para Caco. Não era para onde ele ia com aquela moto. Ele disse que ia cair na estrada, quer dizer, ele ia, né, correr na estrada com a moto dele. E aí, só que lá, depois de 5 minutos, volta Caco, né, mancando, né? Ali, realmente, a figura de linguagem que ele usou na expressão lá, cair na estrada, que era ir embora na estrada, tornou-se realidade, ele caiu literalmente. Não é? Então, vocês percebem que nessa linguagem aqui, não é? Falada, a linguagem também foi usada assim de forma padrão, porque a escrita está correta e a pronúncia também.
Professora Adriana, temos Sabino aqui no chat, ele Massa. comentou sobre o quadrinho anterior, né? Sim. O da lua, o do fósforo, que era uma linguagem informal. Massa. Perfeito, Sabino. Legal. Até porque o ETzinho lá, ele estava sozinho. Sim. Então pensem, qual a variação que você usa falando com você mesmo? Ah, também tem isso, linguagem informal, né? Muito informal, muito bem, Sabino. E aí nós temos outra tirinha, não é? Que está aqui. E aí diz assim, azeitano. Caco, quer uma azeitona? Quero. Esta fruta é perfeita nos 3 estados. Sólido, líquido e gasoso. Gasoso? Nossa amizade está durando muito. Por que será? Será que eles realmente estavam assim, se dando bem? Né? O estado gasoso, assim, algo acontecendo, né? Meio tumultuado, meio complicado. E aí eles, se entendem ali, ficam assim na dúvida e percebem como é que está o relacionamento deles. Mas vamos avançando porque a hora voa. E aí a seguir nós iremos ler alguns textos que costumamos encontrar em alguns contextos específicos. E aí nós temos aqui um texto que é uma carta, não é? Sirvo-me da presente carta para fazer a seguinte reclamação. Em março de 2020, comprei neste estabelecimento um ventilador que depois de 1 semana de uso quebrou. Então, vocês percebem que aqui, já no início, percebemos que é uma carta de reclamação. E aí, qual o contexto desse texto? A resposta está no texto, eu não vou terminar de ler para mostrar outros exemplos. É uma carta de reclamação de um cliente, que envia àquela loja que ele comprou um ventilador e estava, com algum defeito. Então é um contexto, mas vocês percebem que eles usam uma linguagem formal para se comunicar com o estabelecimento o qual comprou aquele objeto. Então nós temos outro texto aqui, onde é um contexto mais informal, quando alguém escreve uma informação, Peço licença para divulgar aqui no grupo de WhatsApp que estou vendendo meu carro. Vocês, aí aqui tem a placa, eu não vou ler para vocês, mas aí vocês percebem que essa informação, mesmo tendo várias informações, é um contexto totalmente sendo usada a linguagem informal, no grupo de WhatsApp de amigos, de conhecidos, é permitido isso. O contexto que vocês veem é o texto informativo, a linguagem é informal. E aí nós temos mais outras e vamos antecipando, porque a nossa aula vai chegando ao final e eu gostaria mesmo era de levar vocês para a prática, Organize um diálogo com a sua professora, usando a linguagem padrão, como usamos aqui, falamos, conversamos. E aí, ou até mesmo, quem sabe, um texto informativo lá no seu grupo de WhatsApp, tentando usar essa linguagem padrão que falamos tanto hoje aqui. Professora Camille, se despede aí, a nossa aula voa, não dá nem para ver todos os textos, analisar tantos textos e contextos. Gente, como sempre, foi um prazer estar aqui. Essa aula foi o quê? Maravilhosa. Sabino, um beijo para você que participou aqui no chat e até a próxima, pessoal. Então é isso, pessoal. Beijo, Sabrino. Até a próxima. Professor de matemática aqui, tá? A postos para entrar em ação com vocês. Continuem aí conectados, ok? Beijão, pessoal, e até a próxima.